Ao verem as duas Sonies, o grupo fica muito confuso. Quando aquilo havia acontecido? Como aquilo era possível? Eles tentam buscar uma explicação e chegam à conclusão de que deveria haver alguma criatura por perto que estão interferindo com a visão deles ou até realmente fez uma duplicata da Sony. E a partir disso, todos ficam mais atentos, procurando por qualquer sinal estranho que seja. Suni, por sua vez, se afasta um pouco. A sua visão parece meio distorcida, como se o mundo estivesse repetindo padrões. Duas estrelas idênticas no céu, árvores com formatos muito igual. Pequenas coincidências que se tornam um pouco quietantes. São muitas coincidências para ser algo normal. Diante disso, o grupo decide se dividir para investigar a casa e também entender um pouco melhor a situação das meninas. Emanuel e Suni permanecem na sala, conversando com a Mariana e tentando descobrir mais sobre ela e a tal Sofia. Aos poucos começam a montar um quadro mais claro da situação. Mariana possui uma condição física severa. Seu corpo é frágil, limitado e ela depende de medicamentos constantes para manter uma rotina minimamente estável. Além disso, quando seu corpo está muito fraco, cilindros de oxigênio são necessários para estabilizar sua respiração, o que torna ela muito dependente de outras pessoas. Mas a revelação que mais surpreende é: Sofia existe dentro de Mariana, mas não como uma personalidade como eles acreditavam, e sim como uma outra pessoa. São duas almas dividindo o mesmo corpo. Segundo as meninas, elas não sabem como isso aconteceu exatamente, apenas que foi um engano e que estavam no lugar errado quando isso aconteceu. Sofia é o oposto de Mariana. Ela é extrovertida, impulsiva, fala tudo o que pensa sem filtro algum. Já Mariana é reservada, ela fala muito pouco e prefere o silêncio. E só se pronuncia quando a Sofia realmente toma a iniciativa da conversa. Com o tempo, o grupo descobre mais algumas peças importantes da história. Sofia trabalhava para Teodoro na fazenda. Ela era funcionária e vivia naquela casa junto de duas irmãs adotivas. Porém, suas memórias desse período são cheias de lacunas. Memórias fragmentadas, borradas, como se certos momentos estivessem mergulhados em um abismo profundo dentro dela. Mas existe uma lembrança que permanece muito nítida nela. Sofia era apaixonada por Bernardo, o filho biológico de Teodoro Gonçalves. E segundo ela, esse sentimento nunca desapareceu. Enquanto isso, Dodô e Lucas sobem para o segundo andar, com o objetivo de investigar o símbolo perturbador encontrado no quarto dos pais, de Ayla e Mariana. Dodô, por ser ocultista, rapidamente reconhece os traços de um ritual ligado ao medo. No entanto, mesmo com toda a sua experiência, ele não consegue decifrar completamente o propósito daquele símbolo. A única coisa que deduz é que é um ritual que parece envolver algum tipo de contato, talvez até uma forma de mensagem ou alguma carta. Ao traduzir os sigilos, ele chega a uma frase: "Ao meu rei, uma mensagem ao rei." Lucas, entediado e sem perceber a gravidade da situação, decide sentar na cadeira posicionada bem no centro do símbolo. Porém, antes que ele consiga, Dodô o impede, afirmando que seria muito arriscado alguém sem afinidade com o paranormal tentar fazer qualquer interação ali dentro, e que no fim o Dodô é o mais apto a fazer isso. Lucas dá de ombros e deixa a sala, descendo para investigar outras partes da casa. Agora sozinho, Dodô respira fundo e decide prosseguir. No instante em que pisa dentro do símbolo, tudo muda. Num piscar de olhos, o ambiente ao seu redor é substituído por algo completamente diferente. Ele é lançado para um local inexplicável. Não é apenas escuridão, é o próprio vazio. Um vácuo absoluto. Nada existe. Nem chão, nem paredes, nem ar. Há apenas ele mesmo. E o som dos seus próprios passos, ecoando de forma desconfortável naquele vazio infinito. Como se não estivesse de fato seguindo as leis do nosso mundo. As leis da realidade.
É como se estivesse em uma sala eterna de olhos fechados, onde nem mesmo a escuridão tem forma. Ele sente um chamado. Uma pressão silenciosa o empurrando a falar algo, a se comunicar com alguma coisa, a perguntar para um contato invisível. Mas o receio o impede. Dodô permanece em silêncio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 segundos se passam. Então, sem aviso, ele abre os olhos e está de volta à sala. O símbolo no chão se desfaz imediatamente, se transformando em marcas borradas como resquícios de tinta. O ritual havia terminado e algo ouviu o silêncio dele. Marcelo, desejando se aproximar de Ayla, a convida para conversar na cozinha. Ele busca compreendê-la melhor, e ao ouvi-la, ele vê nela dores muito semelhantes às suas. Marcelo cresceu constantemente menosprezado pelos seus próprios pais, responsabilizado por erros que jamais entendeu ter cometido. Ver Ayla tão frágil diante de uma situação tão complexa despertava nele um impulso quase instintivo de protegê-la. Ele tenta questioná-la sobre sua vida, mas rapidamente percebe que não obterá muitas respostas. Ayla é ingênua demais para compreender o quão prejudicial era a forma como seus pais a tratavam. Antes mesmo que perceba, Marcelo é subitamente transportado para um ambiente completamente distinto. Um lugar macabro, o mesmo lugar que Dodô esteve. Entretanto, ao contrário da experiência de Dodô, Marcelo vê algo além de si mesmo. Diante dele surge ele mesmo, ou melhor, duas versões suas, como uma manifestação de dualidade perfeita, gêmeos idênticos, porém um envolto por uma energia clara e outro tomado por uma energia sombria. Ambos erguem as mãos, oferecendo-lhe uma taça preenchida por um líquido negro e viscoso. Marcelo hesita inicialmente. Ele tenta se comunicar com as figuras, mas nenhuma delas responde. E, apesar da dúvida e do receio, ele acaba aceitando a taça. Ao bebê-la, percebe que o líquido não tem gosto, textura ou peso. É como se ele não existisse. E ainda assim, ele percorre pelo seu corpo inteiro, preenchendo-o de forma completa e inevitável. Então, de repente, Marcelo desperta. Em outra parte da casa, mais especificamente na entrada, Lucas decide observar os arredores em busca de algo interessante. Ele não demonstrava preocupação com Ayla ou Mariana e estava entediado ao ver Dodô sentado, então Lucas resolve explorar por conta própria. E, inevitavelmente, ele encontra algo estranho. No quadro da entrada, uma representação da Santa Ceia, Lucas nota que há algo errado ali. A pintura está diferente. Duas figuras adicionais aparecem onde não deveriam. À direita de Judas Iscariotes surge a imagem de uma mulher trajando vestes vermelhas. Atrás de Jesus, há outra figura, usando roupas pretas com pequenos detalhes em branco, o rosto completamente oculto sob um capuz. Convencido de que está perdendo completamente a sanidade, Lucas rasga o quadro por completo. Contudo, nada muda, e apenas uma pintura rasgada permanece em suas mãos. Mais tarde, quando todos se reúnem na sala, ele tenta mostrar os fragmentos da obra, apontando a figura extra que jurava ter visto. No entanto, ninguém enxerga o mesmo que ele, o que o deixa ainda mais perturbado. Após isso, Dodô relata ao grupo o que aconteceu durante o ritual, surpreendendo a todos ao revelar que havia decidido executá-lo. Marcelo, intrigado, tem uma ideia: questionar Ayla sobre o símbolo. Ela concorda com a cabeça, ela o reconhece. Em seguida, pega um papel e um giz, e com uma perfeita precisão consegue reproduzir o ritual naquele papel. O grupo fica em choque. Afinal, só alguém treinado em ocultismo seria capaz de replicar. Como ela conseguiu? Todos ficam em silêncio e abalados, sem reação do que acabaram de ver. Marcelo, visivelmente impactado, questiona ela como ela conseguiu fazer isso. A Ayla
Após um silêncio pesado tomar conta da sala, responde pela primeira e última vez para eles, com palavras claras. Você sente medo, Marcelo?